Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marco Guerreira. Nós estaremos juntos na disciplina Economia para a Vida, tá? Hoje é o módulo 1. Nós vamos falar sobre a economia, sobre tudo que engloba a economia, taxa de juros, inflação, PIB, tudo tudo que envolve, né? Parte econômica, política fiscal, política monetária. O que é a tal da economia? A economia é a ciência social que estuda como indivíduo e sociedade decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos de sociedade, a fim de satisfazer necessidades. Traduzindo isso, né? Ela estuda o comportamento dos recursos escassos, né, dentro da economia. Então, ciência social que estuda como indivíduo e sociedade decidem empregar recursos, né? Como é que é feita essa escolha, né? De um lado você tem uma quantidade de recursos que são escassos, né? Você tem do lado uma quantidade de recursos escassos ou necessidades limitadas. Em contrapartida, você tem necessidades ilimitadas, né? Então, resumindo, você tem pouco recurso para muita gente. Então, essa que é a tal da briga da economia, né? Então, de um lado você tem uma quantidade de recursos que é escassa e do outro lado você tem uma quantidade de necessidade que ela é ilimitada. E aí, como é que é feita a gestão disso, né? Tem produto que é mais barato produzir, então produz mais. Se é mais barato produzir, produz mais, o preço de venda dele vai ser menor, então mais pessoas vão ter acesso a esses produtos. Tem produtos com valor agregado mais alto, que são mais difíceis de produzir. Automaticamente a produção deles, a oferta é menor, e se a oferta é menor, o preço é maior, né? Então a gente vai ter aí uma gestão desses recursos, basicamente pela disponibilidade e pelo preço, né? Se tem um produto, uma oferta muito grande, as pessoas vão ter mais possibilidade de adquirir, porque o preço vai ser menor. E se for uma oferta menor, vai ser mais difícil de adquirir e vai custar mais caro, tá? Outros elementos, eles acabam influenciando ou não essa questão, né? Se a gente falar de política fiscal, né? Política fiscal a gente está falando basicamente de impostos, né? Então, se nós estamos falando de impostos, se você tem uma carga tributária muito alta, você acaba onerando o preço dos produtos, ele vai custar mais caro, né? Se você tem uma carga tributária menor, automaticamente o preço desse produto vai ser menor. E ele vai acabar influenciando o consumo. Mais barato vende mais caro vende menos, né? Então, a economia é a ciência social que estuda como indivíduo e sociedade decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre várias pessoas e grupos na sociedade. Ou, economia, ela estuda o comportamento dos recursos escassos. Então, estuda o comportamento dos recursos escassos. Etimologia da palavra economia, oikos do grego lar, nomos do latim normas. Então são as normas do lar, né? As regras do jogo, vamos dizer, né? Recursos escassos são aqueles que não existem em abundância. Então, se é escasso porque a quantidade ela não é grande e a quantidade disponível de recursos é inferior à quantidade demandada. Então, a quantidade que tem não teria para todo mundo,
né? Se todos quisessem o mesmo produto, não vai. Todo mundo quer laranja, não tem para todo mundo. Todo mundo quer uva, não tem para todo mundo. Necessidades humanas ilimitadas, recursos limitados, acontece a tal da escassez, e essa escassez ela gera uma necessidade de escolha. Então, ainda bem que somos diferentes, né? Se todos fossem iguais e quisessem as mesmas coisas, não teria para todo mundo. Seria complicado. Tem algumas questões econômicas fundamentais, e tem um estudo que o Sebrae faz todo ano, e o Sebrae ele faz uma pesquisa e um estudo, e nessa pesquisa ele identifica a quantidade de empresas que vão surgindo a cada ano, né? E, inclusive o Sebrae dá apoio aí para o microempresário, para os empreendedores, né? E o Sebrae ele diz o seguinte, que de cada 100 empresas, 60% em média, tem ano que é 52, 54, 58, na média de 60%, de cada 100 empresas, 60% dessas empresas, elas quebram até o segundo ano, né? O que significa isso? De cada 100 empresas, nos primeiros 24 meses, mais de a metade delas não sobrevivem, não dão certo, seja por falha operacional, seja por falta de recursos, seja por planejamento. Ela não vai para frente, o negócio quebra antes da hora. Então são várias falhas, né? Para montar uma empresa, ter um negócio, não é para qualquer um, né? Independente do ramo, tem que ter um planejamento, tem que ter cabeça no lugar, você tem que ter aí um planejamento bem feitinho, de você ir faturando e reinvestindo dinheiro na empresa, né? E aí, em cima desse estudo do Sebrae, de que cada 60% das empresas quebram até o segundo ano, então de cada 100 empresas, 60 quebram até o segundo ano, ele diz o seguinte, que se essas empresas elas levassem em consideração essas questões econômicas fundamentais, que ele chama de 3 problemas da economia, que é o que é produzir, como produzir e para quem produzir. Então, se levar em consideração essas 3 questões, o índice aí de 60% cai para 15%. Então, de cada 100 empresas, em vez de quebrar 60%, quebra 15% até o segundo ano. Tá? O que seriam esses 3 problemas da economia, essas questões fundamentais? O primeiro é o que produzir, definir bens e os serviços a serem produzidos. Então, assim, você tem que ter uma escolha bem definida em relação ao produto que você vai vender. Você tem que ser especialista nesse produto, entender como é que funciona, características, matéria-prima. Você tem que estudar o mercado, saber quem são seus concorrentes. Mas eu tenho que copiar o concorrente. Não, você tem que estudar o seu concorrente, você tem que ser melhor que o seu concorrente. Você tem que ser mais competitivo. Como é que eu posso ser mais competitivo que o meu concorrente, sendo que eu não sei como é que ele está trabalhando, né? Então, tem que estudar o concorrente, saber que produto que ele está usando, qual que é a matéria-prima, como que ele está trabalhando, qual o preço que ele está praticando, qual a forma de pagamento, qual o prazo de entrega. Você tem que entender para fazer melhor, né? Como produzir? Define a utilização dos recursos produtivos. Esse como produzir, eu posso necessariamente falar de produção, ou eu posso falar sobre a estrutura da empresa, né? Como é que eu vou atender
o meu cliente, eu vou ter uma empresa, eu vou ter um site, eu vou ter um time de vendas, eu vou atender online, eu vou até o cliente, eu vou ter um aplicativo, né? Como é que eu vou fazer para atender esse cliente? Lembrando que você é cliente, vai num local, é mal atendido, demora no atendimento, o vendedor faz uma promessa e não cumpre. Tudo isso gera uma insatisfação, né, em nós como consumidores, né, eu, vocês. E quando gera uma insatisfação, a gente acaba não comprando mais no local, a gente acaba a gente não compra mais, a gente não indica para outras pessoas, né? E isso é uma falha muito grande, porque as empresas elas vão quebrando por causa disso. Promessas não cumpridas, produto com defeito, produto de má qualidade, má atendimento, é complicado, né? Você se coloca no lugar, como cliente, olha, fui lá, pô, fiquei 40 minutos esperando, 1 hora esperando, mandaram o pedido errado, fiz a compra, me prometeram para entregar em 2 dias, entregaram em 5 dias, estava um anúncio com preço, a hora que eu fui comprar era outro preço. Tudo isso gera uma insatisfação no cliente. Isso é muito ruim. E aí essa sucessão de erros, ela acaba colaborando aí com a insatisfação dos clientes e as empresas vão quebrando. Por que a empresa vai quebrando? Ela vai perdendo cliente, perdendo cliente, perdendo cliente. Essa sucessão de erros às vezes o erro pode ser operacional, às vezes pode ser um erro com produto com defeito, várias coisas podem acontecer, né? Então, o que? Produzir, né? Como produzir, a maneira que você vai produzir ou que você vai utilizar os seus recursos, né? Olha, fui numa hamburgueria, mas é muito bom o hambúrguer, é muito bom, pô, legal, vamos lá? Não, mas é ruim porque você fica 1 hora na fila esperando. Fala, poxa, mas é ruim, né? É bom, mas é ruim. Então, já viu. Para quem produzir, define quem se beneficiará da produção. Hoje a gente vê muitas empresas, às vezes sem foco no cliente, né? Olha, eu tenho um produto com valor agregado alto, né? Esse produto tem um valor agregado alto e basicamente quem consome esse produto são clientes de classes mais elevadas, classe A, classe B, cliente premium, né? Só que eu não estou tendo sucesso porque eu estou numa região que não é de classe alta, e eu estou tentando vender esse produto que é muito bom para a classe C e para a classe B. E aí eu não estou tendo retorno, mas por que você não está tendo retorno? Porque o público que eu estou focando não é o público adequado, né? Pô, mas o meu produto qualquer um pode comprar? Sim, qualquer um pode comprar, porém, na região que eu estou estabelecida, eu não tenho esse público, que é o público que estaria classificado ou indicado com o perfil do nosso produto. Então, muitos problemas acontecem também de focar no cliente errado, né? A gente tem que entender que as empresas, muitas das vezes, elas estão quebrando, estão vendendo pouco, não estão batendo meta, porque às vezes elas estão focadas no mercado errado, no cliente errado. Olha, o meu cliente é um cliente digital, pô, mas eu não faço nenhum anúncio em plataforma digital. Mas precisa fazer, não, eu prefiro fazer em jornal. Pô, mas se o seu cliente é digital, não dá para você gastar dinheiro com propaganda em jornal, né? Então são pequenas coisas aí que vão colaborando para a empresa não ter êxito. Complicado, complicado. Isso acontece muito. Então, segundo o Sebrae, essas são as questões econômicas fundamentais: o que produzir, como produzir, para quem produzir. Se você for especialista nessas três, a possibilidade da sua empresa quebrar até o segundo ano, ela vai diminuir de 60% para 15%, tá? Isso segundo o estudo do Sebrae.
Muito bom. Vamos para o próximo. O mundo chega a 8 bilhões de habitantes com população idosa em crescimento. A população idosa que está crescendo, né? Expectativa de vida antes da população idosa era de 55, 57, 58, não chegava a 60 anos. Agora a expectativa de vida da população idosa está na faixa de 80 anos. Então, estão vivendo cada vez mais os nossos velhinhos. E 8 bilhões de pessoas, né? O nosso país, o Brasil, tem na faixa de 220 milhões, mais ou menos, de pessoas. Imagina que o mundo chega a 8 bilhões de pessoas e a gente está falando de recurso escasso, de economia, não tem recurso para todo mundo. Se essa turma toda quiser consumir o mesmo produto, não tem, não daria, não tem como. População de 8 bilhões de pessoas, adultos basicamente são 6 bilhões, população dos Estados Unidos aproximadamente 331 milhões de pessoas, representa cerca de 4% da população mundial, adultos 245,7 milhões. O que aconteceria se os 8 bilhões de habitantes do planeta consumissem como os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país que mais consome no mundo, né? O que acontece é que não teria recurso para todo mundo. Se todo mundo fosse querer consumir tudo, a gente ia ter uma falta de produtos. E acontece uma coisa na economia que é o seguinte: se você tem um consumo acelerado de um produto, a tendência é esse produto faltar, né? Diminui a oferta dele, e automaticamente, quando diminui a oferta dele, o preço dele aumenta. E a elevação de preço é uma coisa terrível para a economia, porque ela chama de inflação. Então, o aumento de preço é inflação. O que é inflação? É aumento sistemático e generalizado de preços. Então, imagina que se todo mundo fosse consumir, ia faltar muito produto. A falta desse produto automaticamente eleva o preço dele e a soma dessas elevações de preço puxaria a inflação, o índice da inflação para cima, que é um dos piores índices econômicos, né? Você pegar, por exemplo, a economia brasileira, a primeira coisa que eles estão preocupados é com a inflação. De manter a inflação dentro da meta que foi estabelecida. E automaticamente, se sai da meta por algum motivo, a primeira coisa que eles fazem é mexer na taxa de juros, né? O que é a taxa de juros? Taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. Hoje ela está em 13,75 e ela é um instrumento que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Tá? Ela serve para controlar o consumo e, consequentemente, se ela controla o consumo, ela controla a inflação. Se começa, vamos pegar o exemplo da pandemia. Quando começou a pandemia, o governo já estava numa incidência de baixar a taxa de juros. A gente veio de crise econômica do governo Dilma, então a gente chegou a lá 14, 15 com PIB negativo, né? O que é PIB negativo? Em vez do ano aumentar a produção, consumo, geração de emprego e aumentando gradativamente cada ano, no governo Dilma ele caiu. Então, o governo Dilma, você teve lá 2014 com um crescimento negativo de 1,8%, 2016 chegou a quase 4% negativo. Aí a Dilma, quando sofreu lá o impeachment,
o Michel Temer assumiu. Aí, com Michel Temer, algumas medidas foram tomadas e a economia deu uma estagnada. Então, de ficar negativa, ficou um ponto positivo, um e pouquinho, né? Quando o Michel Temer assumiu, eles estavam com uma política chamada expansionista, né? O que é uma política expansionista? Uma política que é para incentivar o consumo. Quando a economia está em baixa, quando a economia está em retração, são necessários alguns incentivos, né? Então, esses incentivos acontecem através de uma política de expansão ou uma política expansionista. O que significa isso? Baixar a taxa de juros, né? Através da política econômica ou monetária. Então, vamos baixar a taxa de juros. Baixando a taxa de juros, ela favorece o consumo, ela estimula o consumo, melhor dizendo, né? Como assim estimula o consumo? Sim, com a taxa de juros mais baixa, você vai financiar um imóvel, você paga menos juros. Você vai financiar um carro, você paga menos juros. Você vai estar devendo lá cheque especial, vai incidir menos juros. Cartão de crédito, menos juros. Tudo que, quando a taxa básica ela diminui, as outras taxas também elas diminuem, porque elas estão atreladas à taxa Selic, né? Então, quando o governo quer incentivar, ele baixa a taxa de juros. Isso se chama de política expansionista. Ele pode, junto dessa política monetária, ele pode também entrar com uma política fiscal expansionista. O que seria a política fiscal expansionista? Se ele quer incentivar o consumo, a política fiscal seria de baixar impostos, reduzir impostos, taxas, enfim, para deixar o produto mais barato. Às vezes um incentivo fiscal, uma redução, coisas do tipo, para poder incentivar. Isso foi feito na pandemia, isso foi feito, melhor dizendo, antes do governo Bolsonaro, com Michel Temer. Quando o governo Bolsonaro começou em 2019, aí o ministro da Fazenda lá, que era o Paulo Guedes, que é um liberal, ele começou mantendo a taxa de juros baixa, para ver se gerava emprego, para ver se dava uma melhorada na economia. E depois eles tinham já uma programação dela ir aumentando aos poucos, né? A pandemia deu uma atrapalhada em 2020, deu uma atrapalhada, enfim. É uma pandemia, é uma epidemia quando dá em mais de um continente, não, por isso que chama pandemia. É uma coisa que aconteceu que não estava prevista, sem precedentes, assim, não tinha acontecido antes. Uma doença invisível e ninguém sabia o que ia acontecer. Nós, tanto na faculdade quanto na empresa, de repente a gente se deparou com esse problema e com uma quarentena de 15 dias, depois renovou mais 15 dias e a gente não sabia o que fazer. Vamos parar 15 dias, tá? Vamos ver, mais 15 dias. Depois mais 15, no final nós ficamos com uma quarentena de 90 dias, se eu não me engano. E aí, muitas empresas fazendo demissão em massa, enfim, o mercado ficou totalmente atípico. Quem tinha um planejamento financeiro, quem tinha um planejamento ainda conseguiu sobreviver, nem todos conseguiram, né? Quando eu falo sobreviver, eu estou falando das dois jeitos, né? De saúde, de vida e de financeiramente. Quem tinha um planejamento teve dificuldade, tal, conseguiu superar. Quem não tinha planejamento não está mais aqui para contar a história, né? Ou fechou sua empresa. Foi um negócio assim bem complicado. Aí o governo tentou algumas medidas para poder ajudar, crédito para algumas empresas através do Pronamp. Por que para algumas empresas? Porque era uma quantidade de crédito que não foi acessível para todos, nem todos conseguiram.
né? Que mais? O governo ele fez uma alteração de jornada, onde a empresa pagava uma parte dos salários e o governo pagava outra parte, através de um benefício, né? Tudo para dar uma amenizada naquela quantidade de demissões. Então foi bem, bem complicado mesmo. Nós estamos falando da escassez, falando da economia, enfim, dos indicadores. E se todo mundo quisesse consumir todos os produtos, seriam necessários 5 planetas. Como assim 5 planetas? Se todo mundo quisesse comer tudo que tem, consumir tudo que tem, para gerar recurso para tudo isso, nós teríamos que ter 5 planetas. Não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Não tem para onde correr. Energia seria necessário quintuplicar a produção mundial de energia elétrica. Então, a gente tem algumas formas de geração de energia, né? Mas não teria como atender todos. Teria que multiplicar por 5. Haveria cerca de 5,8 bilhões de automóveis. Hoje a gente tem 1,4 bilhão de automóveis, e já é muita coisa, né? Em um ano seriam consumidas todas as reservas de petróleo do mundo. Com essa quantidade de carros movidos a combustão, teria que ter tudo isso de combustível, né? Então, em um ano, ia acabar com tudo. Seria necessário aumentar em 80% a extração de minério de ferro. 4 mineradoras como a Vale, reservas mundiais de minério de ferro, esgotar-se em menos de um século. Então, assim, para consumir, todo mundo, se fosse consumir tudo, não ia dar certo. Ia ter uma escassez muito grande. E como a gente viu nas informações anteriores, aí teria que ter 5 planetas para ter essa quantidade de recurso disponível, que as pessoas têm as suas necessidades ilimitadas. O que acontece? Alguns países, vamos pensar em crescimento econômico e condições econômicas, né? Pega um país como o Brasil. Então, o Brasil ele tem um clima tropical, tem solo e tem clima tropical. Então, assim, para a agricultura e para a agropecuária, ele é próprio, né? Tem sol o ano todo, chove bastante, tem ar úmido. É diferente, por exemplo, de algumas regiões que 4 meses no ano é só neve, né? Então, aqui para essa parte, ajuda bastante, né? Para a parte de agropecuária, de agronegócio. Porém, o nosso país ele não é desenvolvido na questão tecnológica, né? Então, o que o Brasil tem de melhor? O Brasil ele tem solo, tem clima, é forte na agropecuária, na agricultura, né? Mas o Brasil não tem investimento em tecnologia, então a tecnologia, tudo que a gente tem, a gente precisa comprar de fora, né? Medicamento também não temos, tem que comprar japonês, alemão, americano, né? Não temos investimento para isso. Aí o que acontece? Nosso país, como nós somos um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, a gente precisaria ter verba para pesquisa, para desenvolvimento, e nós não temos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil adquiriu da França uma frota de caças, né, de aviões. Então, o que o Brasil tem de mais moderno
Na aviação, o Brasil comprou, não sei se são 25, se são 20 caças da França. Então, assim, o que o Brasil tem de mais moderno, ele comprou de segunda mão da França, que já usou 25 anos. Então, a gente está um pouco atrasado em relação a isso. O que deveria que ter? Investimento, né? Teria que ter uma grana para poder fazer investimento, fazer pesquisa, desenvolvimento. Em vez de comprar produtos novos, comprar tecnologia, né? Então, dá o exemplo, com o pré-sal, o Brasil teve que contratar uma tecnologia holandesa, submarino, com uma sonda para poder achar os poços de petróleo do pré-sal, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo, lá em Santos. E aí o que ele fez? O que eles fizeram? Eles alugaram esse equipamento, não chegaram a comprar, e é muito caro, né? O que os outros países mais desenvolvidos faziam no passado? Eles compravam a tecnologia, né? Como é que é comprar a tecnologia? Em vez de você comprar o equipamento, vou comprar um submarino desse. Você compra o equipamento, mas você compra junto com a tecnologia. Então eles montam a indústria aqui no Brasil, vêm os engenheiros de fora aqui para o Brasil e eles fabricam aqui junto dos nossos engenheiros. Então a gente acaba adquirindo esse know-how do produto, aprendendo a fabricar, né, aprendendo a produzir, juntamente com esses engenheiros estrangeiros. E aí, quando tiver que produzir outros, não vai depender mais dos estrangeiros. A gente vai ter a tecnologia aqui. Então é assim que os países eles vão se desenvolvendo e vão comprando tecnologia, vão testando medicamentos, né? E nisso o Brasil tá um pouco atrás, né? Mas por que o Brasil está um pouco atrás se o Brasil tem tanta reserva, tanto recurso? Porque o Brasil é mal administrado, né? O Brasil é mal administrado, aparentemente o dinheiro é mal gasto, ou o dinheiro se perde em corrupção, né? E aí não sobra dinheiro para esse tipo de coisa. Não sobra dinheiro, por exemplo, para investir mais em educação, não sobra dinheiro para, de repente, equipar melhor a polícia, por várias coisas que acontecem no decorrer do processo. Mas está falando que tem corrupção? Deve ter, né? Não dá para a gente afirmar, porque para poder afirmar tem que ter prova, mas tudo indica que tem má gestão, né? O dinheiro é mal gasto, enfim, são várias situações que fazem com que o recurso ele seja gasto e não sobre para outras coisas. A questão da agricultura. Seria necessário triplicar a produção de alimentos, não há áreas disponíveis para tanto. Então, se todo mundo fosse comer de tudo, a gente ia ter que triplicar a área de produção e não tem local disponível para isso. Aumentaria em 500% até 2050 a emissão de gás carbônico. Colapso das reservas hídricas em função do consumo humano e principalmente da irrigação na agricultura e no consumo animal da pecuária. Então, se fosse produzir muito mais, tanto na agricultura quanto na agropecuária, para criação, para alimentação, ia faltar água também. E a geração de resíduo, né, contaminação do solo e subsolo ia piorar muito, né? Então, assim, quando a gente fala da economia, é uma ciência, né? E ela faz esse estudo do mercado e aí ela tenta fazer um controle do que tem, do que a gente pode comprar, do que a gente pode consumir, o que é mais acessível é mais barato, o que é menos acessível é mais caro, e assim vai acontecendo, né?
uma banana. A banana, a produção ela é bem grande, né? Produz bastante. Então, se a produção ela é bem grande e é um produto barato, ele vai produzir muito e vai vender bastante, porque o preço vai ser baixo, né? Esses dias eu fui no mercado e uma bandeja de morango estava R$ 15. E minha filha, uma das minhas filhas, gosta de morango e tal. Eu falei, R$ 15 a bandeja, 4 bandejas, que é uma caixinha, R$ 60. Falei, um absurdo de caro, né? Aí eu perguntei pro rapaz, falei, meu filho, R$ 15 a bandeja, é isso mesmo? Ô, ô senhor, não é época de morango agora, por isso que tá caro. Eu falei, mas como assim não é época? Eu falei, não é época de produção. Quem tá vendendo são poucos e aí o preço é mais alto, né? Diminuiu a oferta, o preço vai lá em cima. Complicado, né? E aí, o que o governo tenta fazer? O governo, na verdade, ele tenta administrar a questão dos produtos, né? Tem a geração de impostos em cima e ele tenta controlar. Então, tem um produto que a produção ela está muito grande. Batata produzindo demais, não tem nem onde armazenar tanta batata. Joga o preço lá embaixo, né? Pô, cheguei no mercado, a batata tá 99 centavos. É, porque tem muita batata. Põe o preço baixo que é para essa turma comer batata. Com batata amassada, cozida, frita, refogada, tudo que você pode imaginar. Com queijo, sem queijo, enfim. Todo tipo que você pode imaginar. E aí, para tentar controlar essa escassez, a gente volta a falar também da questão dos recursos e principalmente das necessidades que são ilimitadas. A gente até brinca nas aulas, perguntando quem consome mais, né? Se é o homem ou se é a mulher. Que essa questão da escassez, ela tende muito a ver também com o excesso do consumo, né? Que tem estudos que dizem que o ser humano ele consome 2 vezes e meia acima do que ele deveria, do que o mínimo que seria aceitável, né? E aí esse excesso de consumo, se a gente for aprofundar os estudos, vai entrar na área de marketing, de gestão mercadológica, de comportamento de compra. E aí vocês podem, de repente, imaginar compras que vocês fizeram e depois bater um certo arrependimento, né? Pô, comprei tal coisa, tal, pô, dividi no cartão, pô, nem precisava. Pô, comprei dois do produto tal, não precisava, um só já resolvia. Então essa questão da escassez tem a ver também com o excesso de consumo, que está dentro dessa questão das necessidades ilimitadas, né? Que a gente, na verdade, a gente cada vez quer mais. Você quer mais, cada vez quer mais. E você tem um sapato, aí você compra outro, aí você tem um sapato para cada ocasião, aí tem um relógio, aí você tem um relógio esportivo, outro relógio mais formal, uma coisa assim mais social, né? Outro mais informal, outro mais esportivo. Aí você tem um computador, daqui a pouco você acha que está velho e troca o computador. Celular a mesma coisa. Ah, meu celular está ficando com a bateria, não tá durando muito tempo. Deve ter gente aí mexendo no celular agora para ver isso. Falar, preciso trocar. Meu celular está sem memória, né? Tô tentando salvar e não vai. E a gente tende a consumir muito mais do que a gente deveria, tá? Então, economia, tudo comportamento dos recursos escassos, tá?
de um lado, necessidades ilimitadas, do outro, recursos escassos, ou seja, pouco para muita gente que está querendo. Indicadores da economia. O PIB é um termômetro da economia. O PIB ele dá as informações de como a economia está se comportando. Taxa de juros, preço do dinheiro no tempo. Preço do dinheiro no tempo. Hoje, 13,25. Ela influencia o consumo. Como é que ela influencia o consumo? Taxa baixa estimula o consumo a ser maior. Taxa alta inibe o consumo. É assim que a taxa de juros faz. Inflação, aumento sistemático e generalizado dos níveis de preço. Né? Olha, inflação aumentou 10%, o que tem a ver comigo? Outro dia eu perguntei para um aluno, falei, fulano, a inflação está em 12%, e aí? Não tem nada a ver com isso. Falei, não tem nada a ver? Falei, não, comigo não. A culpa é do Lula, a culpa é não sei de quem, é do Haddad, ele falou em sala de aula, né? Falei, tá, mas o que a inflação tem a ver com a nossa vida? A gente está falando de economia para a vida. Falou, da minha não tem nada. Eu falei, veja bem, se a inflação aumentou, significa que o preço dos produtos também aumentou, né? Ah, não, é verdade. Eu falei, então, a sua renda aumentou? Não, não aumentou. Eu falei, então a inflação, quando ela aumenta, ela diminui, ela prejudica o nosso consumo, o nosso dinheiro vale menos, né? Se você tem uma pessoa com uma renda de R$ 3.000, com essa renda de R$ 3.000, a pessoa ela tem um consumo de 30 produtos ou serviços, né? Ela tem lá 30, ela tem um consumo de R$ 3.000 e tem um consumo de 30 produtos e ou serviços. Quando a inflação aumenta 12%, a renda dela encolhe 12%. Ou seja, os R$ 3.000 que ela tem continuam os mesmos R$ 3.000. Porém, a inflação inflacionou o preço dos produtos. Então, os produtos que ela comprava tiveram um aumento de 12%. Né? Então, se eu fizer uma conta aqui rápida, 3.000 dividido por 30, ele compra 100 produtos ou serviços. Se você pega o 3.000 e vezes menos 12%, cai para 2.640. 2.640 dividido por 100, ele cai de 30 produtos, ele cai para 26,4. Ou seja, você tinha um consumo de uma renda de 3.000, consumo de 30 produtos e serviços. Com a inflação, o seu poder de compra diminuiu para 26,4. Então, ou seja, a inflação ela prejudicou o seu consumo. A inflação ela só não vai te prejudicar quando você tem um aumento do teu salário, ou tem um dissídio ou uma recomposição que acompanha a inflação. Então, a inflação aumentou 10%, meu salário aumentou 10%. Então, o aumento ele cobriu o valor da inflação. Então, a inflação é uma coisa muito ruim, muito negativa do ponto de vista econômico para o nosso consumo. Né? Por isso que a taxa está 13,75, porque da pandemia que estava em 2% ao ano, que é a menor taxa da história do nosso país, por conta da inflação estar fora da meta, o governo foi elevando a taxa de juros de forma assim, sucessiva, fazendo vários aumentos para controlar a inflação. Então, o objetivo era controlar a inflação, para isso foi aumentando a taxa de juros pós-pandemia. Essa questão dos recursos escassos, ele diz respeito também aos fatores de produção, né? Fatores de produção, que são os recursos naturais, a mão de obra, né, que é o trabalho, e o capital. E entrou um quarto item, que seria a tecnologia. Né? Então, quando fala
dos fatores de produção, a gente está falando de recursos naturais, de mão de obra, né? Trabalho, capital e a questão da tecnologia que veio para poder ajudar, né? O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é um termômetro da economia, né? E ele mostra como é que está o comportamento da economia. E normalmente a gente faz uma comparação sempre com os anos anteriores, né? Então, assim, como é que está o PIB? O PIB está bom, está ruim, mas assim, como assim bom ou ruim, né? Comparado com o quê? Sempre comparado com o ano anterior. Então, olha, o PIB teve um crescimento de 2%, mas cresceu 2% do quê? Comparado com o exercício anterior. Então, vamos dizer que o ano passado o PIB teve um crescimento de 1%, esse ano ele vai ter um crescimento de 3%, né? Mas pô, 1%, 3%, tem país que não está crescendo nada. Tirando Índia e China, que cresce 5, 6, 7% ao ano, o resto é 1%, é 2%. Tem gente que não cresce nada, né, que fica estagnado ou negativo, né? Conforme aí política econômica, enfim, conforme muitas situações que podem acontecer, países em guerra, crises econômicas, um monte de coisa pode acontecer. A gente fala da economia para a vida, falamos de mercado, de taxa de juros, taxa de juros, de inflação, de PIB, consumo, recurso escasso de um lado, necessidades limitadas do outro, né? O governo ali como o mediador, entre aspas. E a gente, quando pensa em economia para a nossa vida, a gente vê a nossa vida financeira, né? E a nossa vida financeira, eu costumo sempre colocar um ciclo de planejamento de 4 etapas, né? Então, a primeira etapa é definir, a segunda é acompanhar, a terceira é cortar ou reduzir e a quarta é realocar, né? A gente, eventualmente, faz uma palestra de educação financeira, tanto na faculdade, em igrejas, enfim, a gente, onde convida, a gente vai, faz. E a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é um registro, né? Registro do quê? De quanto tem de receita e de quanto tem de despesa, né? Então, as pessoas elas tendem a não fazer o registro do que entra e do que sai e às vezes acabam gastando mais do que devem, né? Na maioria das vezes, né? Primeira coisa, registrei entrada e saída, teve uma receita de tanto, teve despesa de tanto. E quando as pessoas fazem esse registro, as pessoas se espantam, porque elas gastam o dinheiro, às vezes, sem pensar, né? E aí você vê, a pessoa fala assim, pô, não tenho carro, preciso comprar um carro, mas não tenho dinheiro. Pô, tô morando de aluguel, preciso comprar um imóvel, mas pô, não tem saída, não tem jeito. E aí, quando a pessoa faz o registro financeiro, ela vê que ela começa a gastar o dinheiro com muita coisa. Então, o dinheiro vai. Pô, esse mês aqui eu gastei R$ 500 só com fast food. Né? Com McDonald's, com pizza, com não sei o quê, comi na rua, tomei café e tal. Pô, R$ 500 é a parcela de um carro. Um carro popular, um carro usado, barato, seminovo. Então a gente tende a não ter esse controle. Quando eu começo a fazer esse controle,
e começa a enxergar quanto que entrou, quanto que saiu, é mais fácil da gente poder montar um planejamento. Porque se eu tenho um registro feito, receita e despesa, né? Eu já fiz com os alunos na faculdade, no curso de administração, e também fiz com o pessoal de engenharia da produção. A administração era o 6º semestre, engenharia da produção era 3º ano, se eu não me engano. Enfim, vou contar 3 casos para vocês. O primeiro, o estagiário tinha, na época, o salário mínimo acho que era R$ 950. Não chegava a R$ 1.000. Tem aí uns, não sei quantos anos, tem uns 3, 4 anos, enfim, não sei exatamente. E ele estava preocupado, professor, eu falei, eu quero que vocês façam a planilha, mas eu vou te entregar a planilha. Eu falei, não, você vai fazer a planilha e a gente vai sentar e vai ver a planilha. Mas vamos ver minha planilha? Eu falei, não, ninguém vai ver sua planilha, pode ficar tranquilo, né? E ele tinha R$ 920, ele era estagiário, ganhava lá o salário mínimo, e ele tinha no banco guardado uns R$ 6.000, né? Falei, pô, olhando a circunstância, né, de quanto ele ganhava, ele estava bem. Peguei um gerente de produção, salário de R$ 7.800, e não tinha nada, nem um centavo investido, não tinha nada. Aí na planilha dele tinha empréstimo 1, empréstimo 2, pensão da ex-mulher, carro financiado. Tinha até um ícone lá na planilha que era a cachaça, o nome que não havia. Eu falei, mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma cervejinha tal, todo mês tem que ter, não sei o quê. Eu falei, interessante. Eu falei, pô, você paga 2 empréstimos. Ele, então me enrolei e tal, pra você pegar para cobrir a conta, não sei o quê. Um salário razoável, né? Salário de R$ 7.800 e o outro menino com 930, com 6.000 na conta. E a outra pessoa era uma moça, ela era secretária executiva e ela ganhava R$ 4.000 por mês. Ela tinha um apartamento em Osasco, que ela alugava o apartamento em Osasco por R$ 1.000, e ela pegava os R$ 1.000 do aluguel, inteirava mais 1.500 e morava numa casa grande no Parque São Domingos. E eu tentando entender, né? Falei, então, mas você tem um apartamento, mas você está morando numa casa, aí você paga 2,5 de aluguel e ganha 1.000 de aluguel. Mas o apartamento é muito pequeno, não gostei e tal. Meu marido prefere a casa e tal, enfim. E ela tinha uma renda de 4.000, mas ela gastava 5.100 todo mês, né? E a conta não fechava, né? Aí eu falei, estamos falando de economia, de planejamento financeiro, tal. Cada um vai ficar com a sua planilha, eu não quero pegar a planilha, não quero trocar a planilha, enfim, não quero que é desagradável, né? As pessoas ficam sabendo da vida das outras, assim, da questão financeira, e o objetivo não é esse, o objetivo é orientar, né? Depois que todos fizerem o registro financeiro, nós vamos fechar esse registro no final, quanto que ganhou, quanto que gastou, quanto que sobrou, e vai ver se aquilo está batendo, se é verdade, né? E aí a gente vai ter um objetivo. Qual o objetivo? É fazer um investimento de 10% do valor. Como assim? Pô, você tem uma renda de 4.000, você vai ter que investir R$ 400 por mês. Mas não dá, mas não sei o quê. Aí a gente pegava a planilha para ver, e aí, enfim, é churrasco, empréstimo 1, empréstimo 2, aluguel. As pessoas elas tendem a esconder o consumo. Meninas
tinha lá, fatura do cartão de crédito, R$ 1.100. Aí eu falei, poxa, mas você não pode pôr só isso. Não, mas professor, é coisa de mulher. Eu falei, não, eu entendo que é coisa de mulher, mas assim, se a gente precisa pegar a tua planilha, dar uma ajustada nela, fazer um corte para sobrar uma gordurinha para a gente poder fazer um investimento, a gente não consegue fazer isso. Ah, por que não? Eu falei, porque você tá escondendo, você está omitindo onde você está gastando dinheiro, né? E aí algumas pessoas tinham medo, tinham vergonha de colocar na planilha onde é que elas tinham gastado o dinheiro. Né? Tinha lá um cidadão lá que comia no mês, ele comia pizza toda semana, tinha gastado R$ 700 de pizza. E ele só sabia disso porque ele pegou na fatura do cartão, porque ele não contava isso, entendeu? Então era definir qual que é o objetivo, estamos falando de economia para a vida, né? Definir o objetivo, acompanhar, cortar, reduzir. Então a gente tem que. Ah, o que eu tenho que fazer? Não sei, você tem que reduzir despesa. Ah, pô, eu gasto R$ 1.000, gasto 1.500 de mercado, tá bom. Vai no mais barato, substitui alguns produtos, gasta 1.200, gasta 1.300, gasta um pouco a menos, né? Tem um plano de celular de 20 gigas de não sei o que, R$ 199. Pega o mais barato, pega um de R$ 99. Pô, cortei 100 do celular, cortei mais 200 do mercado. Ó, você tem um plano da NET na sua casa, da Vivo, da Claro, não sei de quem aí, dá uma reduzida nele, né? Vamos dar uma realocada nos teus recursos para sobrar alguma coisa para investir. Tem pessoas que poderiam se organizar financeiramente, guardar R$ 100 por mês, guardar R$ 500 por mês, sei lá, guardar R$ 250 por mês, e não o fazem. Aí dá uma dor de barriga, não tem nenhuma reserva, e aí tem que buscar no banco. E aí você pega 1.000 no banco e paga 2.000, paga 3.000, paga 2 vezes o valor, paga 80% a mais do valor. E aí tem gente que nesse ano podia dar uma apertadinha, guardar R$ 200, R$ 300 por mês, no final do ano ali tinha 3.000, tinha 2,5, não conseguiu fazer isso, se apertou e vai passar o outro ano pagando todo mês o empréstimo que fez, porque não fez o registro, não fez o controle, não cortou, não analisou. Isso acaba comprometendo, às vezes, o orçamento familiar, enfim, a economia no geral, né? Por que você não vai trocar de carro? O teu carro está ruim, por quê? Porque eu estou pagando um empréstimo, que eu estourei a conta um tempo atrás, tal. Quando é que você vai sair do aluguel? Vai demorar para sair do aluguel, né? Porque a gente tá enrolado com as contas, né? Duas situações sempre, seja na nossa vida ou numa empresa. Eu tenho que vender mais, receber mais e tenho que gastar menos. Não tenho como vender mais, não tem como vender mais. Então você tem que cortar despesas, tem que diminuir despesa. A conta não fecha, tá bom? Essa é a nossa primeira aula e a gente se vê nos próximos encontros.